Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Tem polêmica em São José. O projeto do novo Código de Obras e Edificações do município. Por que há polêmica? Porque o plano diretor de São José é de 1985. Mas, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, foi elaborado um plano diretor que está na Câmara de Vereadores, portanto não foi votado ainda, concluído em 2004. Só que esse plano ficou lá. E até agora nós temos o plano que está valendo, é de 1985. Não chegou na Câmara ainda? Não chegou na Câmara ainda? Plano diretor não, está o Código de Obras. O plano diretor não chegou. O plano não chegou ainda? O plano diretor foi para a Câmara, 2004. Foi em 2004 pelo prefeito Vanildo Macedo, foi devolvido, foi enviado novamente pelo prefeito Fernando Elias, sem assinatura. E aí? Aí foi a Câmara não pode receber um projeto sem assinatura do prefeito. Mesmo assim, mas a minha dúvida que eu tenho, vereador, é o seguinte, então, o plano está na prefeitura, primeiro, ele precisa ser atualizado, imagino, né? Faz 8 anos já. Faz 8 anos ele precisa ser atualizado porque a cidade cresceu, a cidade mudou. O que tem que vir primeiro? É esse Código de Obras moderno, atualizado, que foi encaminhado no final do ano passado para a Câmara, ou o plano diretor? Código de Obras, sem dúvida. Questões que tu comentaste anteriormente, que são mais restritivas e menos restritivas, é por isso. Os mais restritivos seria isso, de colocar em prática já todas as questões de acessibilidade. Mas se você não tem as diretrizes do município, que é o plano diretor? São zoneamentos, é uso e ocupação, são zoneamentos. O plano diretor vai determinar onde que são as áreas comerciais, as áreas residenciais. Em base seria isso. E o número de pavimentos. Em base do plano diretor seria isso. Né? O que mais preocupa toda a construção civil. É isso que o plano diretor fala. Agora, que tipo de construção é o Código de Obras? Presidente Hélio, o que o senhor pensa? Primeiro é o plano ou primeiro é o código? Mas não tem a menor dúvida que o plano diretor, isso é uma obrigação, está no Estatuto da cidade. Inclusive, pode criar uma crime de responsabilidade ao prefeito que não encaminhar dentro de um prazo. Então tem um regramento ali, todos são mais de 29 instrumentos de política urbana, tanto do aspecto construtivo quanto de finanças, que é o índice, a outorga onerosa, as parcerias público-privada que estão previstas nesse instrumento. E o Código de Obra não vai tratar disso. Então já nasce mutilado o Código de Obras, e ele não vai definir, o Código de Obras não vai definir a questão do gabarito, não vai, então ficou aberto. Ademais, eu reconheço aqui o esforço do secretário em buscar uma solução. Só que, infelizmente, isso já foi dito pessoalmente numa reunião que tivemos na prefeitura, lá com o secretário e os seus assessores. Vamos trabalhar o plano diretor, que é o que vai dar sustentação ao Código de Obras. Se nós pegarmos o Código de Obras, a proposta, o projeto que está aqui, nós vamos perceber, Renato, vários dispositivos remetendo ao plano diretor que sequer existe. É isso que o presidente Neri fala. De 85, que está desatualizado. Então nós vamos, a Câmara de Vereadores e novamente o empresário, o munícipe de São José vai ficar num campo nebuloso. Isso é o parecer técnico que nós temos aqui, apresentamos lá na Enflon, que é a nossa parceira nesse processo, ao presidente Neri, que estava lá, vários técnicos estavam lá, e disseram, não, ele está vago, está aberto, remetendo. E se a Câmara não aprova esse dispositivo, entre aspas, lá no novo plano diretor? Então, o código aí desatualiza o código. Não, nem regressa. Pelo contrário, ele revoga os artigos que estão no plano diretor, o que trata do Código de Obras. Pelo contrário. Agora, onde é que nós vamos chegar daqui a pouco com essas obras irregulares que tem no município, que ocupam o recuo? Onde é que nós vamos chegar com o município de São José, com esse problema que nós temos de estacionamento em Campinas e Cobrasol, que é insuportável, corrente, cones, que tu já não sabe mais se tu pode estacionar no lado de uma loja, porque a outra loja... Mas o código vai mexer nisso? Mas não na área consolidada. Não, sim. Ela vai disciplinar o uso do espaço de recuo, de afastamento. Aí vai criar um ajustamento, né? Vai determinar um ajustamento. Vai discussão, né? Não quer
quer dizer que a gente está querendo impor, a gente está abrindo a discussão para disciplinar isso. Né? Isso não quer dizer também isso não quer dizer que eu seja contra o plano diretor, pelo contrário, eu sou favorável do plano diretor para a Câmara. Mas as discussões hoje de exigir a preocupação com estabilidade, como bem falou a Ênfalo, que a gente se preocupa com o uso da água da chuva, que remete também para largura de passeios maiores, com 2 metros, onde loteamentos e desmembramentos vão ter arborização, um passeio com meio metro a mais dessas calçadas para arborizar a cidade. Secretário, acho que uma coisa que pode... que a gente vai ter um poder de polícia muito mais ativo. Poxa, o Código de Obras, ele não vai atrapalhar em nada o plano diretor. Só se não pode perder o tempo, discutir a cidade e dizer que tem que ser o plano diretor antes ou o Código depois. Não. Agora, vão perder nosso tempo? Nós vamos perder nosso tempo. Nós, a sociedade, vai perder esse tempo. Vocês, representantes dos comerciantes, empresários, e também da Câmara de Vereadores, vão perder esse tempo para estar discutindo se o plano é antes ou o Código de Obras antes. Cara, a cidade está crescendo e está chegando a uma situação que a gente não vai ter mais controle. Secretário, vai chegar ao ponto que o plano diretor não vai servir para mais nada. Presta bem atenção. O plano diretor não vai servir para mais nada. A área já vai estar ocupada, o aglomerado urbano. Vamos ter que estar discutindo, sabe o quê? É projeto de mobilidade urbana. Então é restritivo esse código. Projeto de mobilidade urbana. Você está dizendo que é restritivo, que não vai querer parar, então? Verticalização. Não, ninguém está falando de moratória. Eu não falei nada de moratória. Não, mas o senhor que vai parar, que a cidade está crescendo. Não. Ótimo que esteja crescendo. Mas está crescendo com o plano diretor antigo, com o código de obra mais antigo ainda, com o código de postura mais antigo ainda, gente. Agora, nós vamos ter que discutir. Seja um, seja o outro, abrir a discussão, mas de uma forma que a gente possa discutir cada artigo. Para que não fique eu defendendo um código, dizendo que a assessoria dele disse que ali tem vários instrumentos do plano diretor, que não tem. Que não tem, está bem separado isso, só que fica a minha palavra contra a tua. Eu acho que tem que abrir a discussão, que isso possa ser colocado claramente para a sociedade, cada artigo. Que faça a leitura e faça explicação. Ou talvez um entendimento jurídico, um parecer jurídico, né, para alguém. Mas, secretário, se me permite uma participação que eu acho que pode colaborar com a discussão. Uma pesquisa recente da Ênfalo e da CDL, a gente elencou alguns pontos importantes, alguns objetivos do Código de Obras, que eu acho que até esclarece o telespectador da importância desse processo. Então, coordenar o crescimento urbano, regular o uso do solo, controlar a densidade do ambiente edificado, proteger o meio ambiente, garantir espaços abertos destinados a preservar a ventilação e iluminação naturais adequados a todos os edifícios, eliminar barreiras arquitetônicas que impeçam ou limitem a possibilidade de deslocamento de pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. Tipo de ocupação permitido para um determinado lote, se residencial, comercial, industrial, de uso misto, a proteção máxima do edifício sobre o terreno, a projeção máxima do edifício sobre o terreno, taxa de ocupação, a área máxima permitida para a construção, coeficiente de utilização, que é uma discussão contínua em São José, recursos a serem observados com relação às divisas, dimensões mínimas e detalhes construtivos de corredores, escadas e rampas. Então, alguns detalhes que são objetivos do Código de Obras e que aí fica. Acho que essa discussão que se tem entre o síndico e o secretário, entre o Hélio Barros e o secretário, sobre essa questão do Código de Obras e o plano diretor, que eu acho que é um ponto importante a se esclarecer, né? Porque a gente percebe que tudo indica que é uma ligação. Né? Então, quando se fala em ocupação, o secretário falou em zoneamento, e aqui fala em taxa de ocupação, em limites de construção, isso obviamente está ligado ao zoneamento. Diretor. Então, acho ele é mais restritivo ou menos restritivo? Mais restritivo nas exigências de leis estaduais e federais, aspecto, assim, de acessibilidade, preservando inserindo as vagas para deficientes. Andares das edificações. Andares é plano diretor. Mas ele não está andando. Ele também vai em número de pavimentos com relação a pavimentos de garagens. Garagem subsolo, né? Subsolo vai ser analisado o lençol freático para poder utilizar. Vaga para visitantes, que hoje qualquer bloco de apartamentos, acima de 2 blocos de apartamentos, de edifícios, vai ter que ter vaga para visitantes. Mas se São José já tivesse vagas para os próximos moradores, já estava bom, né? Porque já é um problema em São José. De veículos. Mas assim, Neri, até apartamentos hoje, acima de 100 metros quadrados, vão ter que ter 2, 3 vagas, que hoje não é exigida, só uma. Então, para te ver como isso melhora bastante o acúmulo de veículos. Isso vai ser discutido também. Nas próximas edificações, apartamentos acima de 100 metros quadrados, Exato. Só para esclarecer, para não ficar dúvida, o que é que trata o plano diretor? Basicamente, essencialmente, parcelamento e uso.
Ora, se eu não tenho isso definido, não é o Código de Obras que vai definir, vai querer entrar numa seara que não é dele. Então, o Código de Obras, até reconheço, desde que o secretário dissesse, o Código de Obras, projeto de Código de Obras, ele vai trabalhar em cima do atual plano diretor. Não há dificuldade nenhuma, porque nós entendemos o que é que está em vigor. Essas regras que estão desatualizadas, mas está em vigor, é uma referência. Agora, trabalhar em cima de um plano diretor, de um Código de Obras, que não está em vigor, que é uma proposta que está sendo trabalhada dentro da Câmara, é temerária, é uma carta em branca para a interpretação. Legal, né? Não tem amparo legal, porque tudo remete ao plano diretor. Quando o plano diretor? Então, é uma carta em branco que está se dando, uma interpretação altamente subjetiva que está se dando aos técnicos. Nós não podemos submeter aos técnicos a esse sacrifício interpretativo, se sequer a Câmara outorgou esse poder ainda. Então, é essa a nossa preocupação. Eu reconheço o esforço, a preocupação, vários instrumentos que estão aqui no Código de Obras são importantes, mas ele remete a um código que não existe, um plano diretor que não existe. Se fizesse remessa ao atual plano diretor, presidente Neri, não há problema, mesmo desatualizado, mas... Deixa, eu estou ouvindo atentamente aqui, eu não posso ter que falar alguma coisa, eu estou representando o Poder Legislativo de São José, eu estou ouvindo, mas eu tenho que defender o nosso... Veja bem, secretário Amauri, há pouco o senhor falou que teria que ter uma participação quando abre discussão. A discussão foi aberta com a entidade que eu entendo que é de interesse imediato, que é o Sinduscom, juntamente com a ENFRO, que representa os empresários. Todas as entidades que o senhor colocou aqui vão ser todas ouvidas, inclusive Vossa Excelência, porque nós vamos lhe convocar também na Câmara para explicar para a comissão, para as comissões, inclusive para nós como vai funcionar. Então, veja bem, depois de nós termos tudo isso aí, todo esse material, é que nós vamos colocar para dar o parecer e votação. Mas para nós colocar um projeto com essa importância da cidade, a gente tem que ter, no mínimo, informações. E eu vejo que vamos ter e vamos buscar todas as informações precisas, porque hoje em São José acontece o seguinte, é ruim, a Câmara fez. É bom, a Câmara não fez. E não é assim. A Câmara está ali com muita responsabilidade para ver cada projeto, cada caso a caso. E esse projeto, realmente, eu vi muitos pontos positivos, vi alguns pontos que não são tão positivos assim, mas eu também sou favorável que tenha um plano diretor. E a gente tem que ter, para ter uma linha de conduta, porque a cidade de São José tem que entender o que é o plano diretor e o Código de Obras. Na realidade, os dois são, um depende do outro praticamente, mas eu também entendo que o plano diretor, ele teria que ser aprovado primeiro para depois o Código de Obra. Ou, se esse Código de Obra, ele vier a ser atrelado exatamente a esse atual plano diretor. Eu acho que dessa aí... De 85? Não, só se esse. Não, mas não pode remeter algo que não existe ainda, né? Não, veja bem, a discussão. Peraí. Veja bem, eu acho que... Esse Código de Obras foi elaborado pelos técnicos da UFSC, o Renato Ivo. Esse Código de Obras, o Código de Posturas e o Plano Diretor. Todos mas o Plano Diretor, vereador, o Código de Obras, não existe o Código de ainda, Obras né? só foi atualizado... Em 85. Por nós da Secretaria, atualizado e inserido em situações contemporâneas do dia a dia hoje da sociedade. Ele foi elaborado pelos técnicos da universidade em 2003, 2004. É o mesmo. A gente só atualizou ele. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, mas ele remete ao plano diretor de 85? Ele não precisa, ele é independente do plano diretor. O Código de Obras é independente do plano diretor. Vai funcionar, secretário? Sim, funciona. Aí tem que ser ouvido. Você tem um plano diretor, agora, só que foi feito em 85, está ultrapassado, agora, né? O mais importante de ser ouvido não é nem o Sinduscom, nem a Info. E sim a sociedade, e sim as pessoas que têm seu comércio, que não são associados à Info, que são construtores, não são filiados ao Sinduscom. Como é que não vai ouvir são arquitetos e engenheiros que esses estão vivendo o dia a dia, as pessoas que precisam da informação, que precisam trabalhar e ter normas claras e transparentes para o seu dia a dia. Arquitetos, engenheiros, eles precisam dessa resposta. Todos têm que ser ouvidos, todos. Estou falando todos, mas parece que deram preferência. Não, deu preferência. Foi aberto, foi dito que foi aberto o processo. O presidente Neri falou que foi aberto o processo. A Câmara de Vereadores e os primeiros
os primeiros órgãos, com a São duas entidade vezes que o mais importante a é ser o Sindicom. ouvidas foi exatamente o Sindicom e a ENFRA. Foi o início. Para abrir a discussão, tem que ter um ponto de partida. Com esse ponto de partida, nós pegamos os pareceres dos dois, nós vamos abrir a discussão para as outras entidades, inclusive para a SUSP. Não podemos aproveitar, não podemos deixar de falar o seguinte, que o que parece que está atrapalhando o processo, essa que é a real, Renato Igor, é a questão política. Parece que estão se falando, estão se colocando situações no Código de Obras hoje que eles não está acontecendo. Ele não está dando poder para prefeito nenhum mudar o que quiser, ele não está inserindo nenhum instrumento para arrecadar, porque é instrumento do plano diretor e não do Código de Obras. O Código de Obras, ele foi totalmente revisado, atualizado pelos técnicos da Secretaria sem influência nenhuma. Ele está aberto para discussão, é só isso que a gente quer, que abra o debate. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco, em instantes, as perguntas de vocês. Até já.